Imprensa da Arábia Saudita garante que o atacante Malcom está rescindindo seu contrato com o Al Hilal. Será que existe alguma possibilidade da Esportes da Sorte, patrocinadora master, bancar um retorno dele para o Corinthians? Prestes a completar um ano desde que chegou, volante Charles ainda briga e muito para conquistar o seu espaço no elenco do Corinthians, e o Corinthians inicia semana decisiva de trabalhos visando a volta aos jogos que acontecerá no próximo domingo diante do Bragantino na Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre semana decisiva. O Corinthians inicia a partir de hoje semana decisiva de trabalhos antes do retorno. Antes dos jogos, Corinthians tem compromisso domingo contra o Bragantino na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Está acontecendo nos Estados Unidos o Mundial de Clubes da FIFA, campeonato em que infelizmente nós não garantimos vaga e devido à paralisação do futebol, o Corinthians fez planejamentos para o elenco, descansos e também trabalhos. O último jogo oficial do Corinthians aconteceu no dia 12 de junho contra a equipe do Grêmio, empate por 1-1 no Rio Grande do Sul, e depois desse jogo os atletas entraram de férias e retornaram no dia 28 desse mês, no sábado retrasado. Desde então o Corinthians vem aliás trabalhando todos os dias, e a partir de hoje o Corinthians inicia a semana decisiva de trabalhos para a reestreia no segundo semestre visando as competições. Corinthians tem Campeonato Brasileiro e também tem Copa do Brasil. A intenção do Dorival Júnior é nessa semana aplicar trabalhos mais táticos com maior intensidade para que os atletas já passem a adquirir um certo ritmo visando o jogo da semana que vem. Será importantíssimo vencer a equipe do Bragantino para o Corinthians continuar tentando subir na tabela do Brasileirão. O último jogo em casa não vencemos. Tiveram vaias na Neoquímica Arena, protestos. Corinthians apenas empatou em 0-0 contra a equipe do Vitória. Então, Corinthians inicia essa semana trabalhos mais fortes, visando o jogo de domingo e absolutamente para conquistar os 3 pontos. A minha opinião quanto ao Corinthians entrar nessa semana decisiva, antes do próximo jogo oficial contra o Bragantino, é a seguinte. Eu já falei para vocês em algumas oportunidades, para quem acompanha o canal aqui todos os dias, vai até sentir uma sensação de repetição, mas não tem como eu falar para vocês. Eu gostaria que o Corinthians tivesse feito trabalhos pelo menos umas 2 vezes na semana em 2 períodos. Isso não aconteceu. Não sei como será a programação dessa semana, mas o que faltou para mim mesmo foi jogo-treino. Eu acho que daria para se fazer, no caso, ainda tem condições de fazer, pelo menos mais um dá para fazer, mas dava para ter feito pelo menos 2 jogos-treinos. Na minha visão, seria importante fazer esses jogos-treinos, para o Dorival fazer testes, na questão também de ritmo de jogo e tudo mais. Claro que seriam, no caso, coisas totalmente diferentes, mas ao meu ponto de vista, seria válido ter feito pelo menos uns 2 jogos-treinos nesse intervalo. Tivemos alguns questionamentos, muitos não concordaram com 15 dias de férias aos atletas e tudo mais, muitos disseram que deveria ter sido no máximo uma semana, mas enfim, é uma semana decisiva, domingo é jogo importante, o Bragantino é uma equipe que briga na parte de cima da tabela, vai ser um jogo difícil para o Corinthians, e é acreditar, é confiar que vai dar tudo certo, que o Corinthians vai fazer um grande jogo, não somente no domingo contra o Bragantino, mas que o Corinthians consiga ter uma boa sequência nesse restante de temporada. E agora vamos falar sobre o volante Charles, que está prestes a completar um ano de Corinthians e ainda luta por espaços, ainda luta pela titularidade
nesse Corinthians que no momento é comandado pelo Dorival Júnior. No final desse mês, mais precisamente no dia 24 de julho, vai completar um ano que o Corinthians anunciou a contratação do meio-campista Charles, jogador que veio com o Corinthians aceitando pagar um certo valor milionário por ele, o Corinthians pagando quase 9 milhões para contratar o jogador, e o Charles veio trazendo expectativas de que poderia apresentar um grande futebol no Corinthians. O Charles veio para o Corinthians do futebol da Dinamarca. Inicialmente, o Charles foi bem, ele começou bem, fazendo bons jogos, ganhando espaços, mas aos poucos ele foi perdendo espaços, o meio-campo do Corinthians também foi fortalecendo, e até aqui o Charles fez 19 jogos no Corinthians. 7 desses jogos foram como titular. Ele não marcou gol até aqui e deu uma assistência. O Charles, hoje, ele luta para reencontrar o seu bom futebol, luta, como eu disse, pela titularidade no meio-campo do Timão. Muitos até questionam se de repente não valeria a pena o Corinthians emprestar o Charles e tudo mais. Só que também o Charles internamente ele é visto com bons olhos por ser um jogador dinâmico. Pode jogar como primeiro volante, segundo volante, até como um terceiro homem de meio campo, dependendo se o Corinthians atuar com 4 jogadores no setor. E além disso, o Charles ele é bastante alto, ele tem quase 1,90 m de altura, e claro que isso acaba agradando ao treinador do Corinthians. Então o Charles é uma peça que ainda busca espaços, é um jogador que agrada até certo modo, mas ainda não conseguiu desenvolver o seu melhor futebol com a camisa do Corinthians. A minha opinião quanto ao Charles estar prestes a completar um ano de Corinthians e ainda lutar para engrenar é a seguinte. Bom, primeiramente, não é fácil fazer parte do meio de campo do Corinthians. Para mim hoje, o meio de campo do Corinthians é um dos setores mais disputados. Tanto falando de primeiros volantes, segundos volantes, os armadores, o meio de campo do Corinthians é muito disputado. Vamos analisar os nomes. Raniel, Martinez, Maicon, Breno Bidon, Rian, André Carrilho e ainda, claro, o Rodrigo Garro, tem também o Bahia que é da base, temos também o Dieguinho, que aí já é armador, diferente das características, mas o meio de campo do Corinthians é muito difícil. Se você analisar, por exemplo, hoje, quem são os meio-campistas titulares do Corinthians? Eu gostaria de um esquema com 4 no meio de campo, eu gostaria que fosse Raniel, Martinez, Carrilho e Rodrigo Garro. E aí, o Charles substituiria quem? Ou, aliás, tomaria a posição de quem? Do Carrilho? Do Martinez? Do Raniel? Então é preciso mesmo lutar muito, o meio campo do Corinthians é muito competitivo. Hoje o Charles, ao meu ponto de vista, está um pouco atrás até dos reservas. Se você analisar os que tiveram oportunidades com o Dorival, Bidon, o próprio Maicon, que muitos criticam, o Charles, se você analisar, está até atrás deles. Então tem que lutar. Eu gosto do Charles, é um volante alto, digamos assim, eu gosto para poder disputar a bola no meio de campo, eu gosto de volantes altos, mas ele vai ter que lutar. Eu acredito no Charles, eu ainda acho que não é o momento de emprestar, de sair e tudo mais, só que Corinthians é muita pressão e não é fácil ser titular nesse meio campo do Corinthians hoje. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o Malcom, atacante que a imprensa da Arábia Saudita garante que está rescindindo seu contrato com o Al Hilal, e absolutamente que, de uma certa forma, o jogador já passou a ter o seu nome ligado ao Corinthians. Vamos lá rapidamente. O Malcom é cria do terrão, jogador que surgiu da base do Corinthians. Em 2014 estreou nos profissionais. Em 2015 foi campeão brasileiro, daquele timaço que o Corinthians tinha, e o Malcom era uma peça importante. É um atacante que atua aberto pelos lados do campo. Em 2016 o Corinthians vendeu o jogador e aí começou a trajetória dele fora do país. Bordeaux, Barcelona da Espanha, passou pelo Zenit e foi comprado pelo Al Hilal em 2023.
e é no Al Hilal onde ele se encontra até hoje, mas a imprensa da Arábia Saudita garante que o jogador deve deixar a equipe e que é um pedido do novo treinador, o Inzaghi. Após a eliminação do Al Hilal na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a imprensa da Arábia Saudita garante que o Malcom deve ser um dos nomes de estrangeiros a deixarem a equipe em breve. O Malcom, há quem diga que também tem problemas lá na equipe. E também lembrando que após a eliminação para o Fluminense ele teve problema, discutiu com torcedores. Então há quem garanta que o Malcom vai rescindir o contrato com a equipe árabe. Destacando que o Al Hilal gastou cerca de 315 milhões para ter o Malcom e sabemos que não é uma situação fácil. E claro, o Malcom, como é cria do terrão, disse há algum tempo atrás para a CNN e sempre falou que gostaria de voltar ao Corinthians. Claro que o jogador passou a ter seu nome ligado ao timão, porque sabemos que é um atleta que surgiu no Corinthians, já disse diversas vezes que quer voltar para o timão. E o que agitou ainda mais as coisas foi a Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, que colocou uma enquete em seu X, aliás, em suas redes sociais, dizendo o seguinte: primeiro, colocando as palavras do Malcom, quando falou a CNN querer voltar para o Corinthians, o Malcom disse: é óbvio que eu quero encerrar no Corinthians, eu sou corintiano, todo mundo sabe. E aí a Esportes da Sorte colocou: mais um filho do terrão que sonha em voltar para casa. E aí veio a pergunta da Esportes da Sorte agitando de vez: e aí, fiel, vocês querem o Malcom de volta pro timão? Absolutamente, que essa postagem da Esportes da Sorte viralizou, mexendo com muitos de nós corintianos, claro, muitos sonhando. Será que a Esportes da Sorte pode bancar o retorno do Malcom? Vamos lá, primeiramente, o Malcom, como eu disse, o Al Hilal pagou cerca de 315 milhões por ele. Será que o Al Hilal de repente aceitaria liberar o jogador de graça, abrindo mão desse dinheiro? Também sabemos que o Malcom tem um salário muito alto, há quem diga que ele ganha entre 10 a 12 milhões lá no Al Hilal. Então, para mim, ele ainda tem mercado na Europa, mas depois dessa publicação, quem sabe? Eu acho bastante difícil. A minha opinião, quanto de repente a Esportes da Sorte ter feito essa enquete e estar pensando em bancar o retorno do Malcom ao Corinthians é o seguinte: bom, primeiramente viralizou. A intenção seria viralizar, eu acredito que era, viralizou. Agora vamos falar de questões financeiras. A Esportes da Sorte pagaria quanto para o Malcom voltar ao Corinthians? Claro, fizeram uma enquete, não colocaram lá que vão bancar, mas claro que muitos de nós passamos a pensar isso. E aí, quanto que a Esportes da Sorte estaria disposta a investir? Pagariam alguma coisa da rescisão do Malcom com o Al Hilal? Pagariam salários? O Malcom ganha muito. Então, é uma situação complicada. Eu quero falar a vocês assim, pensando na atualidade, como que as coisas estão. Eu não tenho nenhuma informação sobre o Malcom, também nem corri atrás, sendo bem sincero com vocês nessa questão. Eu acho muito difícil um retorno do Malcom para o Corinthians. Primeiro, tem 28 anos, tem muito mercado na Europa, o Malcom ganha muito dinheiro, volto a dizer. O Al Hilal, eu acredito que vai tentar vender, não vai rescindir o contrato com o jogador assim para ele ir embora. Ele tem contrato com o Al Hilal até o final de 2027, então não acredito que ele vá abrir mão de dinheiro. É uma situação muito difícil. Para mim é muito difícil o Malcom voltar para o Corinthians. Pensando positivo, vai que a Esportes da Sorte resolve bancar. Muitos estão dizendo que a Esportes da Sorte fez isso para viralizar, para gerar engajamento. Deu certo. Não posso falar para vocês que é, mas também não posso falar que não é. Mas uma coisa é fato, é muito difícil. Claro, tem questões envolvendo, tem Copa do Mundo em breve, de repente o jogador quer voltar para ir para a seleção, mas eu particularmente acho uma situação muito difícil. Mas a Esportes da Sorte viralizou. Quem sabe aí não resolvem trazer o Malcom. Volto a dizer, é muito dinheiro. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, expressem aqui no campo dos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham dessa última semana de trabalhos?
E quanto ao Charles, vocês acham que o Charles ainda será um jogador importante dentro do Timão? Vocês acreditam no futebol dele? E sobre essa postagem da Esportes da Sorte em relação ao Malcom, vocês acham que eles podem estar pensando em bancar o retorno do jogador ou foi algo mesmo envolvendo engajamento nas redes sociais? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço e vai Corinthians!